Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook. Hoje tenho o prazer de receber um grande amigo meu, Edwin Júnior, CMO da Dominus e um dos maiores marqueteiros que eu tenho o prazer de compartilhar o dia a dia e de conhecer. Meu irmão, seja super bem-vindo aí ao Obrigado, programa. Rafa. Detalhe, para tudo, primeira pessoa a vir pela segunda vez. Pô, que honra, é um marco. que honra. A gente não tinha falado disso, o Edwin, lá atrás, cara, segundo, terceiro episódio, se a gente tá com 50 ou mais 50, ele foi o episódio 1, 2 ou 3, agora eu não lembro, mas, cara, não tínhamos falado disso, tem que trazer primeira pessoa na história a vir pela segunda vez no programa, seja bem-vindo, meu irmão. Pô, bom saber disso, Rafa, bom saber disso. Quer dizer, assim, foi um ano atrás, né? Então, talvez nesses últimos 12 meses a gente consiga agregar um pouco mais aqui, mas foi ótimo. Primeiro, obrigado pelo convite novamente. Assim, tem sido um prazer essa interação contigo nesses últimos meses. Realmente, eu acho que a gente tem muita coisa em comum e bola pra frente, vamos lá. Boa. E aí, cara, assim, como eu falei aqui, as pessoas que são mais fã do programa, com certeza já ouviram teu outro episódio, que inclusive recomendo. É o episódio 2 ou 3, agora eu não lembro, mas volta lá e assiste. Episódio 5 aqui, ó. O Edwin tá trazendo pra gente. Episódio 5. E volta lá, assiste. Mas, eventualmente, tem uma porção de pessoas aqui que não ouviu o episódio. E aí, cara, vamos voltar naquela nossa introdução. Cara, você tem uma história super bacana que se entrelaça com a construção da marca da Dominus nos últimos 8 anos e uma expansão gigante da companhia pelo Brasil. E, cara, conta um pouquinho desses últimos anos até você sentar na cadeira de CMO da companhia e tocando essa marca global que representa tanta coisa no mundo. E conta um pouquinho pra gente dessa história aí, cara. Vamos lá, eu tenho 39 anos, tenho uma filha de 4 anos, a Juju, a Júlia. Tenho uma esposa, a Adriana, enfim, conheci ela na faculdade, aquela paixão de faculdade, fui encontrar com ela alguns anos depois, estamos casados há 7 anos. Sou praticante de CrossFit desde 2014, antes de todo o modismo de CrossFit, eu comecei a fazer CrossFit, participei de algumas competições internas e tudo mais, então esse é o meu hobby. Além de ser um grande jogador de videogame da madrugada, porque é o tempo que eu tenho para jogar e eu... Demais. Quando dá, eu sempre arrumo um tempinho para isso. Enfim, voltando um pouco lá atrás, né, para contar um pouco minha trajetória, então, sempre fui um aluno de regular a ruim, prova final, recuperação, a base de muita cola na minha vida inteira. Decidi fazer administração. Somos dois. Decidi fazer administração. Inclusive, cara, as similaridades não param por aqui. Aí que eu vou fazer aspas. Cara, o que você tem jogado de jogo? Cara, o último episódio foi um MBA em Sports. Vamos conectar com o último aqui. O que você tem jogado de jogo? Um tweet, 30 segundos. O que tem chamado a tua atenção? Cara, eu jogo muito FIFA online. E tenho jogado agora um jogo do Samurai, que lançou agora, Tsunami, acho que é o nome do jogo. E, assim, é brilhante o jogo, para quem gosta de mundo aberto e tudo mais, é brilhante. Eu não me atrevo muito a jogar online, porque eu apanho muito da molecada, então eu não consigo. O pouco tempo que eu tenho para treinar, eu jogo comigo mesmo, entendeu? Bom demais, cara. Te perguntei isso que, cara, tava jantando ontem lá em casa com o Thiago Nigo e com o Ricardo de Ladão Bev, e a gente tá montando um time de esportes. As esposas todas são contra, mas a gente tá na batalha para botar uns PCs parrudos. Então temos mais um membro do time aqui já, do squad da madrugada. Vambora. Só prazer. Mas vamos nessa, cara. E aí, aluno de regular a ruim, base da cola, como é que isso evolui? Enfim, aí chegou no momento de chegar numa faculdade, o que eu vou fazer da minha vida com 17 anos. Não tinha a mínima ideia do que eu queria fazer da minha vida. Fiz administração, como todo mundo que não sabe o que fazer da vida, faz administração para tentar entender o que tem de bom ali. Você pode ir para finanças, pode ir para humanas, pode ir para marketing, né? Então, foi para ali que eu fui. Comecei a gostar, a pegar gosto das matérias mais de marketing, enfim, mais eletivas de marketing. Comecei a me apaixonar um pouco por isso. Mas, naquele momento, acabando a faculdade, eu me encontrei indo para uma indústria química, vendia óleos para siderurgia, trabalhava de sapato, tinha uma pasta de couro. Então, assim, nada do que eu queria para a minha vida em termos de marqueteiro. Mas fiquei lá 3, 4 anos, foi importante para mim ganhar um pouco dessa bagagem numérica do marketing. Eu participei do marketing estratégico de lá. E depois eu quis voar outros voos, fiz uma pós-graduação de marketing, e aí eu fui conhecendo algumas pessoas. Acaso, entrei no Spoleto, vi amigos, e de lá para cá, eu entrei dia 10 de setembro de 2007, então tem 13 anos e pouco, e de lá para cá eu fui expansão internacional,
Então, morei no México, morei na Espanha, Portugal, Costa Rica, pela marca de Spoleto. E, dando um fast forward um pouco mais para a Domino's, eu entrei na marca em 2012, março de 2012. Era o patinho feio da empresa, ninguém queria ir para a Domino's, não estava ganhando dinheiro. Era uma marca pequena do Brasil, com 40 Poucas lojas ainda, né? Tinha 40 lojas quando eu entrei, a maioria delas franqueadas, não tinha quase loja própria. E aí a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na Domino's foi ir para a Convenção Mundial da Marca em Las Vegas. E lá, realmente, eu vi o poder da marca. É naqueles hotéis gigantescos de Las Vegas, onde tem o UFC, é ali que acontece a convenção. Então são 10, 15 mil pessoas vibrando pela marca, mais de 90 países. E ali, realmente, eu voltei com um conhecimento do que era a marca e o potencial dela no Brasil. O Brasil, com 200 milhões de habitantes, só tem 40 lojas. Era ridículo naquele momento, né? Sim, e até aqui, fazendo aspas para os ouvintes aqui, acho que as pessoas não têm ideia. Se você acha que empresas como Google, Apple, Facebook, Amazon são empresas e ações brilhantes, pausa o episódio durante um minutinho aqui e dá uma olhada na performance das ações da Domino's nos últimos 10 anos aí, que você vai e compara com as dos gigantes de tecnologia, que acho que você vai levar um susto. De volta ao episódio aqui, vamos lá. A sigla é DPZ, tá? Só para quem quiser acompanhar isso aí que você falou. Boa. E aí, então eu entrei na Domino's em 2012, voltei cheio de energia de Las Vegas. Primeira coisa que eu fiz, em vez de começar a botar a mão em qualquer coisa em termos de marketing, ali eu já era gerente de marketing, foi ficar 4 meses em loja. Então ali eu pude aprender a fundo a operação. Eu sei fazer uma bela pizza até hoje. Então, assim, ouvi cliente, entreguei pizza, problemas com funcionário, problemas com produto. Para mim foi uma puta de uma escola ficar 4 meses em loja. Me tornou um outro profissional e outra visão sobre a marca. E de lá para cá, fui virando diretor, aí foi trazendo mais gente legal para o time, os franqueados foram crescendo. E chegamos à loja 100, chegamos à loja 200 em 2017 e chegamos agora à loja 300. Então foi um caminho bem, bem bacana, que eu falei aqui muito rápido. Cara, animal. E assim, eu acho que um episódio como o nosso, e eu tendo bastante contexto em você como profissional de marketing, como executivo, porra, eu acho que eu tô... São 2 tipos de episódios que eu sou completamente apaixonado. E o de hoje é um deles. São 2. Um deles é alguém que eu tenho muito contexto e que, em alguma forma, eu até conheço muito bem a empresa. No nosso caso aqui, eu tenho contexto em você, porra, e por ter contexto em você e na Domino's, cara, assim, eu tô numa posição para conduzir isso aqui para os lugares que eu sei que a audiência vai pirar de ouvir o nosso debate. E o outro lado são episódios onde eu não tenho o menor contexto na pessoa, o menor contexto na empresa, e é quase que um processo de descoberta. Mas a gente está no primeiro caso hoje, e assim, você falando da expansão da companhia, cara, de 40 lojas para 300, um puta trabalho nos últimos 7, 8 anos, assim, quem olha de fora pode estar eventualmente com um olhar de, pô, beleza, isso é uma expansão de território, né? Uma expansão de negócio, é uma expansão, é um plano de CAPEX muito intenso, etc. Mas quem conhece de perto sabe o desafio que foi crescer uma marca dessa, que brasileiro nenhum conhecia há 8 anos atrás, muito forte, não tinha, cara, uma proposta muito clara dentro da vida do brasileiro, e o trabalho que você fez com a marca da Domino's, hoje em dia, é unânime, assim. Eu não vou precisar um número aqui, mas eu te garanto que, cara, se eu entro aqui no prédio corporativo onde eu estou, não dá para perguntar para os funcionários da Velar, porque não tem ninguém aqui no escritório, mas se eu desço aqui no prédio e pergunto, conhece a Domino's? Conhece a Domino's? Conhece a Domino's? Todo mundo conhece. Então, puta, eu acho que se tem uma coisa que eu queria trazer no episódio de hoje, cara, é construção de marca. Porque, na minha visão, o trabalho de expansão territorial que vocês fizeram, ele está muito atrelado a inserir a marca da Domino's na cabeça do consumidor. E eu acho que seria um território brilhante para a gente expandir aqui, cara. Cara, é um assunto que eu adoro, né? Até porque quando você olha para trás, esses últimos 8 anos e meio, quase 9 anos, eu consegui meio que moldar na minha cabeça 3 pilares para a gente construir uma marca. Seja marca de pizza, marca de relógio ou uma empresa de consultoria. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é ter muito na consciência que a construção de marca, ela vem com o tempo. Ela é de médio a longo prazo. E as vendas atreladas a essa marca, a essa construção de marca, ela também vem com o tempo. Não adianta a gente querer dar uma porrada em vendas sem você ter uma marca forte.
Então, a primeira coisa para ter na cabeça. E aí eu dividia essa minha cabeça mais ou menos em 3 etapas, 3 pilares para construir a marca. O primeiro deles, saia do marketing tradicional. Então, eu como diretor de marketing, eu passava o briefing para a agência e a agência voltava para mim com uma ideia que ela era segmentada nas diferentes mídias. Então, de acordo com essa ideia aqui, a gente vai fazer isso aqui no Out of Home, em imobiliário urbano, vai fazer isso aqui e nas redes sociais, vai fazer isso aqui via assessoria de imprensa, e aquilo ali compunha uma campanha. Mas o mais importante agora é que eu encontro parceiros, eu tento buscar parceiros que fazem completamente o oposto disso. O que é? Eu vou com o mesmo briefing e eles voltam para mim, e eles só voltam para mim se a ideia for altamente... E eles só voltam para mim se a ideia tiver altamente capacidade de gerar mídia espontânea. Porque assim eu consigo maximizar os meus investimentos. Então, eu não necessito investir milhões de reais para alcançar tantas pessoas. E a ideia é totalmente PRable, né? Que a gente fala assim hoje em dia. E, para mim, isso é fundamental para a gente crescer a marca. E eu, como líder de marketing, eu demorei um pouco a entender de que eu não preciso acordar todos os dias com uma ideia brilhante nas costas. Então, isso eu acho que é fundamental. Por quê? Porque isso dá um peso gigantesco para mim, mas quando, na verdade, o que eu tento fazer, e tento motivar meus funcionários a fazerem, junto com nossos parceiros, nossas agências, é incentivarem que as agências nos tragam a maior quantidade de ideias possíveis. E eu, igual aquele filme Sim, Senhor, do Jim Carrey, onde ele diz sim para tudo, eu ultimamente tenho dito sim para tudo. Por quê? Porque você sabe que, por melhor ou pior que seja aquela ação, ela não vai durar muito tempo no boca a boca. Porque amanhã já tem outra coisa acontecendo, ninguém mais está falando de você. E outra coisa é um pouco baseado naquele livro de originais, do Adam Grant, que diz basicamente que quanto mais conteúdo você produz, maior são as chances de você fazer algo incrível. E ele dá alguns exemplos, como os grandes compositores, Beethoven, Mozart e por aí vai, eles fizeram muita porcaria ao longo da vida deles. Mas isso permitiu eles fazerem algo incrível, porque eles não tinham medo de errar. Então, basicamente, isso é o primeiro pilar, é sair, por favor, do marketing tradicional. Cara, e acho que dentro de tudo que você falou, tem tantos ensinamentos que vão em direção de para onde o mundo está indo, cara. Por exemplo, a quantidade de gente que eu ainda vejo preso num debate subjetivo do que é uma boa ideia e do que é uma ideia ruim. Ou seja, 5 pessoas dentro de uma porra de uma sala debatendo em cima de uma ideia que nunca viu a luz do dia. E é curioso porque na minha cadeira, e eu sou um produtor de conteúdo, eu sou um produtor de mídia, na minha pessoa física também, é curioso porque várias das ideias que o meu time teve, e eu vejo o mundo da mesma forma que você, eu, por exemplo, eu rodo 0 de aprovação. Cara, a minha página, às vezes você pode dizer, mas é o perfil do Rafa. Pô, beleza, é o perfil do Rafa. O perfil do Rafa dá 8 milhões de impressões por semana, meu amigo. Assim, isso é uma marca. E 8 milhões de vezes as pessoas veem alguma coisa entre 2,7 e 3,5 de alcance, milhões de alcance. Ou seja, 3 milhões de pessoas por semana veem a marca. Ou seja, o que vai para lá é relevante pra caralho. E eu rodo um modelo com o meu time de não aprovação. Eu não aprovo as coisas com ele. Porque se a gente está falando de internet, se a gente está falando sobre testar rápido, testar barato e aprender com esse erro, cara, é muito melhor para mim ter um green light do meu time, poder ter flexibilidade para testar coisas. Cara, se dá errado, você fez controlado, você tira do ar, você suprime, você controla. Se dá certo, você aprende com aquilo ali e expande o conceito, e quando você quiser vir grande, você já vem grande, mas com as hipóteses validadas, então a chance de dar errado é nula. E essa liberdade criativa, cara, é uma coisa que, vendo você dar o testemunho aqui do Jim Carrey lá do filme... Sim, Senhor. Sim, Senhor. Cara, isso é para onde eu tenho certeza que o mundo está indo. Porque a era onde você, cara, sentava numa cadeira, pensava 4 meses numa coisa, só ir para ele ganhar a luz do dia e já nascer gigante, acabou, né, cara? Acabou e, assim, hoje em dia as coisas acontecem em menos de 24 horas. Se você não pegar o gancho e fazer acontecer rápido, e aí sem medo de errar realmente, você já perdeu o timing, alguém já fez na sua frente e você vai ficar olhando o tempo passar. Perfeito. E aí, cara, uma segunda coisa que eu acho que vale eventualmente a pena a gente dar mais 2 centavos nosso aqui, é a noção de que tudo que a marca faz deveria ser pensado
cara, por uma ótica de earn, né? De uma ótica de por que isso vai ser relevante na cultura? Por que alguém vai ligar para isso? Por que alguém vai querer compartilhar esse negócio? Por que isso aqui é shareable? Por que isso aqui, cara, vai interessar alguém? E aí uma coisa que eu sei que a gente divide esse ponto de vista, que é muito interessante, é o ruído que a gente vive hoje em dia, né? No mundo de hoje, volta aqui, André, a marca, quando ela coloca alguma coisa para fora, se ela não consegue fazer esse conteúdo ganhar vida própria, isso acaba tendo uma vida muito limitada, né, cara? É perfeito, cara. Assim, eu acho que tudo que a gente faz hoje em dia é para pensar em earn media. Assim, não tem por que a gente fazer alguma coisa diferente. E aí, quando falando um pouquinho sobre isso, e assim, o earn media, ele é basicamente para chamar a atenção do cliente. E aí, quando a gente para pensar, eu escrevi um artigo recentemente e a galera foi à loucura, é que o título do artigo era o Pizza Hut não é meu concorrente. E aí, dizia exatamente isso. Porque, hoje em dia, eu só estou competindo com o Pizza Hut na hora do estômago do cliente. Mas tem uma coisa que a gente compete, eu compito com o Pizza Hut e compito com milhões de outras coisas no mundo. Comigo? Que chama atenção. Com você, você é meu concorrente. Cara, o Rafa Velar é meu concorrente. Por que isso, né? Porque eu estou disputando a tela do celular das pessoas, estou disputando a atenção das pessoas. E qualquer negócio do mundo hoje, para você ter qualquer tipo de interação com o cliente, você primeiro precisa ganhar a atenção dele. Beleza, isso já é difícil pra caramba. Mas uma vez que você conseguiu a atenção do cliente, tem uma outra coisa que é mais difícil ainda, que é você gerar conteúdo suficientemente incrível para você manter essa atenção dele. Então, hoje, o meu concorrente é o Pizza Hut, é você, é o Neymar, é o meme do caixão. Amazon Prime. Amazon Prime, é a política no WhatsApp do grupo de família. Então, assim, é uma loucura você pensar isso hoje em dia. Então, assim, o momento que o cliente decide comprar uma pizza num sábado à noite, porque ele foi impactado por essa mídia espontânea que ele recebeu, o assunto está sendo falado, chamou a atenção dele, uma vez que ele compra, aí só depende 100% de mim de manter o relacionamento com ele. Então, eu preciso dar uma experiência incrível para ele nas nossas plataformas digitais, precisa ter um puta de investimento em plataformas de CRM, gerar bons conteúdos em redes sociais para entrar em conversas relevantes para esse público. Perfeito. E cara, é curioso ouvir você falando. Eu acho que as pessoas não realizam o fenômeno que a gente viveu nos últimos 10, 15 anos, né? Porque se você volta 20 anos atrás e a Domino's queria fazer mídia, queria colocar a comunicação para fora, ela competia com outros anunciantes, né? Ela competia com o Pizza Hut, ela competia com a pizzaria da esquina, que tinha feito um anúncio na rádio local. E assim, ela tinha competidores que eram do mesmo ramo que ela. Mas dentro do smartphone, e foi essa sacada que você trouxe, eu queria trazer esse ponto mais uma vez, cara, que foi uma coisa que aconteceu nas nossas vidas em escala nos últimos 10 anos, todo mundo está competindo no mesmo lugar. Então, a sua propaganda, e aí você falou ali de um conteúdo incrível, se você for com um olhar de venda pura, sem ser um olhar de agregar valor para o usuário, sem ser um olhar de alguém que está trazendo alguma coisa de utilidade para a pessoa, essa tua propaganda ela vai estar do lado de um vídeo da Anitta rebolando a bunda. E ela vai estar do lado do vídeo de um gatinho fofo. Ela vai estar do lado, eu sei que você bem, inclusive assim, cara, sigam o Edwin no Instagram. Eu ia falar aqui, vai estar do lado do meme do caixão. Cara, o Edwin é a melhor curadoria de memes da internet. Então, galera, eu não tô brincando. Os stories do CMO da Domino's é a melhor curadoria de memes da internet. Sigam o cara. É @Edwin Júnior lá, não é? @Edwin.nsjr. Pô, aí se fudeu o ouvinte, cara. A gente bota na descrição do YouTube do podcast aqui, então @Edwin.nsjr. NSJR, cara, segue lá, disparado, a melhor curadoria de meme na internet. Inclusive, falando aqui de meme, você falou do artigo que você produziu. Cara, você começou um podcast também recentemente, né, irmão? Eu comecei um podcast, assim, uma coisa que eu já há mais de 2 anos eu queria fazer. E eu sempre te botei uma vontade aí, né, cara? Botou, cara. Não cheguei à tua altura ainda, mas estou chegando lá, estou começando. Então, assim, basicamente o que eu queria, né, era expor um pouco essas ideias. E nesses últimos 2 anos, eu sempre me dava desculpa, não tem tempo e tudo mais.
Mas, cara, hoje em dia é tão simples. Você entra no Google, como produzir um podcast. Aí você acha lá um site que você bota, publica automático, e assim, você consegue gravar via celular, via telefone. O próximo passo é realmente investir mais em equipamentos e tudo mais. Mas, cara, dá pra fazer um conteúdo incrível, vamos dizer assim, semi-profissional com um laptop e um celular. E cara, o nome do... Falei. Não, já que você mencionou, vou fazer um pequeno jabá aqui. O nome do podcast é Marketing e Algo Mais. Galera, então assim, cara, não deixem de conferir Marketing e Algo Mais. Se você falou o nome do Anchor aqui, é porque já deve estar em todas as plataformas, né, cara? Já está no Spotify, já está em todo o Anchor, é uma baita distribuição. E então, escuta o podcast do Edwin, tenho certeza que você vai tirar valor. E deixa eu até fazer uma chamada aqui, se você, nesse momento aqui, se inspirou a fazer o teu, cara, deixa eu passar 2 informações para você. Número 1, esse podcast aqui que você está ouvindo, esse exato podcast, cara, ele está sendo gravado no Google Meets. A gente poderia ter até um StreamYard um pouco mais chique que a gente tem aqui. O de hoje, por algum motivo, o time de produção quis gravar no Google Meets. Estamos gravando esse podcast no Google Meets, momento de isolamento social. Cara, a gente tem microfone caro, tem set, tem a porra toda, tem mesa de som? Tem. Mas, momento de pandemia, isso aqui está sendo gravado no Google Meets. O que te impede de começar o teu? E aí, você falou do Joga no Google como começar um podcast. Cara, faça isso porque tem artigos excelentes. Só acrescenta as palavras como começar um podcast, Rafa Velar, porque eu tenho um artigo foda, então você vai lá e lê o meu. Vou engolir o material, então, agora para aprender um pouco mais. Bom demais, cara. E aí, fizemos essa aspas aqui, mas acho que é um momento super interessante e até de dar um pouco de coragem para as pessoas. Eu sei que, cara, a gente provavelmente vai ter algumas dezenas de milhares de pessoas ouvindo esse episódio aqui e várias delas eu tenho certeza que já sentaram na cadeira e falaram assim, puta, quero começar um canal no YouTube. Putz, quero botar o meu ponto de vista para fora com artigos no Pulse do LinkedIn. Cara, e se eu começasse um podcast? Cara, e se? Cara, assim, a gente vive na era onde essas coisas estão muito mais perto de você do que você imagina e você não precisa ter todas elas. Você vê o Edwin. O Edwin é um cara que começou com um artigo no LinkedIn, cara, tomou gosto, o negócio deu tração, cara, já tá indo para podcast. Cara, eu quando comecei lá atrás também comecei num só, você não precisa de todos, é mais fácil do que parece. No limite, um celular é suficiente. Se você possui um celular na sua mão nesse momento, você consegue produzir um podcast, você consegue começar a botar a tua voz para fora aí. Isso que você falou, Rafa, é justamente isso. Assim, eu me sinto mais confortável nesse momento escrevendo do que falando. E assim, foi por isso que eu comecei a escrever artigo. E hoje eu publiquei, sei lá, 3, 4 artigos só, que não é nada, frente a grandes nomes que produzem artigos. E a resposta foi muito legal da galera que leu. Então eu falei, alguém está querendo escutar alguma coisa que eu estou querendo falar. Então, então a minha ideia foi o seguinte, quem quiser ler o que eu quero falar, está no artigo. Quem quiser escutar o que eu quero falar, está aqui no podcast. Então, a gente pode, dessa maneira, entregar o conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Perfeito, cara. E dentro desse tema que a gente está falando, assim, não se confunda, tá? Cara, conteúdo é construção de marca. Sim. Toda vez que a gente está falando aqui de produzir artigos, de produzir um podcast, cara, seja na sua física, como eu faço, como o Edwin está fazendo, seja na sua PJ, na empresa que você está, conteúdo é construção de conteúdo feito da forma certa, é construção de marca. E construção de marca, cara, tese do Edwin corrobora isso, já falou aqui, e mais uma vez eu trago, é a melhor forma de você vender em 2020. Quem está em 2020 tentando vender através de venda tem uma puta dificuldade. E quem está vendendo em 2020 através de construção de marca, geralmente tem um tempo mais fácil, tem uma dinâmica um pouco mais fácil. E aí, cara, retomando aqui, você tinha me dito que eram 3 pilares, a gente já falou, cara, de sair do tradicional, de pensar um pouco além do briefing para uma agência, para um canal e aquela coisa quadrada e o veto subjetivo, e a gente já entendeu aqui coisas como não aprovação, velocidade, diz sim para tudo, aprende com a própria operação, primeira caixinha. E aí a gente falou dessa grande ideia também de sair do tradicional, que é olhar a competição como, a competição óbvia, né? A competição de produto, e sim olhar a competição por atenção. E aí, cara, qual é o segundo? O segundo é uma equação matemática, né? Então, é basicamente você identificar qual é a equação de valor da sua empresa ou da sua marca. E a equação de valor
ele é basicamente... Então, V é igual a benefícios divididos por preço. Então, você precisa entender quais são os benefícios da sua empresa. Porque quanto mais benefício você entrega para o seu cliente, mais valor ele vai ver no seu negócio, no seu produto. E aí, para explicitar um pouco isso, eu quebrei o benefícios em 3. Então, benefícios é o que você entrega para o seu cliente em termos de produto, em termos de serviço, em termos de imagem. Para poder exemplificar um pouco, vamos pegar a Apple, por exemplo. Vamos dissecar um pouco os benefícios da Apple e por que você paga tão caro pelos produtos dele e acaba saindo com equação de valor alta daquela marca. Primeiro, produto da Apple. O produto nada mais é do que a prova de idiotas. Eu tenho uma filha de 4 anos, como eu falei lá no início, eu vejo ela mexendo no iPad, no iPhone, assim, eu fico surpreso com a velocidade que ela pega as coisas, que ela já baixa coisa na Apple Store, que é jogo de criança e tudo mais. Mas assim, a minha filha, ela não é o suprassumo da inteligência e nem é um ser de outro planeta que com 4 anos já consegue fazer isso tudo. Na verdade, o produto da Apple, ele é tão idiota de mexer que até uma criança de 4 anos consegue fazer, sem nunca ter lido o manual. É muito intuitivo. E, os mais antigos aqui, bom lembrar de quando a gente comprava aqueles primeiros Motorolas lá no início, no final da década de 90, vinha com calhamaço, com uma bíblia de instruções, e para você adicionar um contato, você tem que ler o que fazer. Então, hoje em dia, é tão intuitivo o negócio que o produto deles é muito forte. Então, falando do P de produto, dos benefícios. O próximo, serviço. Então, a Apple, ela tem uma atenção ao cliente surpreendente. Então, qualquer vendedor, você vai numa loja da Apple, qualquer vendedor, ele sabe exatamente tudo sobre o produto, ele é técnico, ele é comercial, e no final do dia, ele é o caixa ainda, porque você chega lá na loja, bota seu nome na fila, então já começa um serviço diferente do que outras lojas, tem lá seu horário para você não perder muito tempo, pode fazer outras coisas, e o cara que te atende, ele sabe tudo sobre todos os produtos, te explica tudo, te deixa confortável com aquilo, e no final do dia, ele faz o comercial e te vende aquilo, e ele que passa o seu cartão. Então, o serviço é essa parte incrível. E para finalizar, é a parte da imagem. Então, assim, produto, serviço e a imagem. A imagem da Apple, eu só vou dizer uma coisa muito rápida aqui, que todo mundo vai entender. Se você chegar numa loja da Apple, você vai enxergar justamente a imagem que a marca quer passar. Primeiro, inovação, tecnologia e tudo mais, mas principalmente tratar o produto deles como realmente uma obra de arte. Então, você pode ver que são aquelas lojas brancas com espaços gigantescos e você tem os produtos expostos ali na loja de uma maneira a realmente expor aquele produto como se fosse uma obra de arte. Então, para mim, esses 3 pilares são os benefícios da Apple e por isso que você paga o que paga pelo produto e daqui a 2 anos você está comprando outro produto deles, porque você vê muito valor nisso tudo. Animal, cara. E na hora que você traz, assim, empiricamente, isso é a maneira como eu olho o mundo também, mas é muito curioso, porque na hora que você traz uma equação dessa, eu contrasto, por exemplo, coisas como a cria, que inclusive, cara, tu tem cadeira cativa lá como professor, hein? Mas, cara, qual é a grande sacada se a gente jogasse, por exemplo, a cria, né, nesse modo, né? Parte do preço, né? Do valor de investimento ali. Cara, a gente tenta ser, atualmente a gente 33 vezes mais barato do que a alternativa para se formar como profissional. Então, qualquer que seja o numerador dessa equação, já melhora muito qualquer coisa. Além disso, cara, o produto em si, cara, as aulas, o material, o que você pega quando você compra aquilo, cara, desde as apostilas até os grupos que você participa, até os fóruns de discussão, os debates em grupos, projetos reais, cara, assim, tudo aquilo ali é produto. Serviço. Cara, não tem ninguém que não rasgue elogios para a maneira como a gente lida com as pessoas e a atenção, etc. É muito mais do que um curso online. E, por último, a parte de imagem, que é como é que a cria faz você ser percebido, né? No final do dia, a gente vai vencer esse jogo se essa equação nossa total for melhor do que a alternativa. Então, o que eu queria desafiar vocês a pensarem, que isso que o Edwin falou aqui agora, e eu ouvi pela primeira vez com vocês aqui também, é claro que intuitivamente é assim que eu penso, mas serve para o teu negócio. Então, vamos colocar um desafio para as pessoas aqui.
Pô, não pausa o episódio agora não, mas anota aí para assim que acabar, você fazer essa equação do negócio onde você está. O que você poderia listar que o teu produto entrega de benefícios funcionais? O que você poderia listar que a maneira como você serve esse consumidor ao longo da jornada onde ele se relaciona com você? O que você entrega em termos de imagem? E tudo isso sobre o investimento que é feito para ser seu cliente. Cara, desafio vocês, anota essa porra, assim que acabar o episódio, faz esse exercício. Alguma dica para alguém que vai embarcar nessa aí, cara? Primeiro, você tem que conhecer a fundo o teu negócio, né? Para você entender o que você está botando no papel. E a dica é você se colocar no papel do cliente. É basicamente isso. Eu pagaria essa quantidade de reais e o que eu acharia pelos benefícios de produto, serviço e imagem que eu recebo. Se você se sentir bem, se você acha que é justo, você está indo para um bom caminho. Mas mais importante é dividir essa informação também com outras pessoas. E aqui eu deixo aberto. Eu sou que nem o Rafa, eu respondo todo mundo que fala comigo nas redes sociais. E aí, isso é engraçado agora, que eu e o Rafa, a gente tem conversas paralelas em todas as redes sociais. Então, a gente se fala por WhatsApp, via memes, via figurinha, a gente se fala no LinkedIn, a gente se fala no Instagram, a gente se fala no telefone, se fala no vídeo. É engraçado que a gente se comunica... canal, é verdade, é verdade. Então assim, eu sou que nem o Rafa, eu respondo todo mundo, e eu adoraria escutar assim, o que você pensou em relação a isso. Pode falar comigo, mandar mensagem para mim, para o Rafa, que assim, alguma coisa que eu tenho prazer é ver que os 2 centavos aqui, que nem o Rafa fala, que a gente entregou, ele de alguma maneira está sendo agregado na vida de alguém. Animal, meu irmão. Vamos lá, cara, aterrissando aqui, essa fórmula, primeiro foi não olhar tradicional. Então, tanto para a competição, quanto para a maneira como você lida com fazer marketing em 2020. Fudido, tá aqui o primeiro bloco. Segundo bloco, equação de valor. Entender o teu negócio a fundo, entender produto, serviço, benefício de imagem e o valor de investimento. E, mais uma vez, não sendo o pai orgulhoso de criança feia, né? Que é foda. Porque a gente dedica um tempo fudido para o nosso negócio e, eventualmente, a gente acha que ele é o melhor do mundo. E você só vai conseguir tomar as decisões certas se você for franco, né? Se você olhar para ele sem o olhar viesado de alguém que gostaria que ele fosse bom e muito mais alguém interessado em descobrir como ele é, né? Então, assim, esse é o segundo bloco ali da equação de valor. Terceiro ponto, cara, o que você fala? Bom, para fechar toda esses pilares que a gente falou aqui da construção de marca, é o pilar de mensurar o seu crescimento. E mais importante, fazer as perguntas certas ao seu público. Então, o que eu falo em mensurar o crescimento? É fazer pesquisas regulares. Aqui do nosso lado, a gente faz semestrais e algumas vezes trimestrais para entender como é que está o nosso conhecimento de marca. Como é que a gente está crescendo o nosso conhecimento de marca e eu cruzo isso com as campanhas que a gente faz. Então, eu fiz tantas campanhas aqui, eu fiz tantas campanhas aqui e meu conhecimento de marca, ele deveria ir aumentando, já respeitando aquele primeiro pilar. Se for gerar mídia espontânea, ele deveria crescer junto. Então, essa é a parte de mensurar. E aí, nesse mesmo bloco, é mensurar e fazer as perguntas certas ao seu público. E aqui eu vou exemplificar um case da Domino's. Então, a Domino's, acho que a grande maioria aqui conhece, tem mais de 16 mil lojas no mundo, 90 e poucos países. Há 5 anos atrás, ela se aventurou, teve a audácia de entrar na Itália. Né? Na Itália, todo mundo sabe. Terra da pizza, origem da pizza, italiano orgulhoso pela pizza. E aí a Domino's fez o seguinte, antes de abrir uma loja e começar a vender, ela investiu algumas centenas de milhares de dólares em fazendo pesquisas para o público italiano. O que eles esperam de uma pizza? E ali, o grande resumo desse estudo foi que a pizza deveria ter tanto de altura, porque é uma massa mais grossa, tantas gramas de ingredientes, porque como o italiano gosta, o ingrediente tinha que ser fresco, tinha que ter uma burrata, o molho de tomate tinha que ter um gosto especial, a loja tinha que estar vestida dessa maneira aqui, em termos de programação visual e tudo mais. Depois de um ano, eles abriram depois de um ano, eles abriram as primeiras lojas no país. Resultado, fiasco total. Por quê? Primeiro, eles, depois de um ano, eles ficaram tentando entender o que aconteceu. Então, para isso, gastaram outros centenas de milhares de dólares fazendo pesquisas para entender o porquê. Chamaram milhares de italianos que entrevistaram e falaram o seguinte, ó, galera, vocês falaram que vocês precisavam exatamente disso aqui. Produto dessa maneira, o serviço dessa maneira e a imagem dessa maneira. Vamos dizer assim, linkando com uma equação de valor.
E eu entreguei isso aqui, exatamente o que vocês pediram. Mas, pô, o que está acontecendo que vocês não estão comprando? E aí eles perceberam que eles esqueceram de incluir apenas uma pergunta em todos os questionários que eles fizeram em termos de pesquisa. Era, o que o italiano espera da marca Domino's Pizza? O que o italiano espera do produto da Domino's Pizza? Porque para comer pizza italiana, eles iam em qualquer esquina comprar aquela pizza. Então, baseado nisso, a Domino's abriu o peito e falou, então beleza, vamos fincar o pé aqui novamente com uma marca americana, uma pizza americana, igual de filme americano, e o negócio foi para frente. Então, faça a pergunta certa ao seu público, porque não tem, sem sombra de dúvidas, você vai conseguir chegar onde você precisa. Animal, cara. E é curioso como, por várias vezes, eu entro nas salas, eu vejo as pessoas preocupadas em fazer afirmações, né? E é muito nítido para mim. Eu entro na sala, eu saco a sala, eu falo, pô, essa é a sala onde está todo mundo afirmando as coisas. E tem certas vezes que eu entro nas salas, geralmente as salas das pessoas mais inteligentes, são as salas onde as perguntas estão sendo feitas, né? E quando você fala isso, pô, esse é um paralelo perfeito para a construção de marca, você saber fazer as perguntas certas para ver o que de fato você está querendo medir, o que de fato você está querendo aprender. Mas é curioso como isso às vezes até transborda para outras áreas, né? Eu vou dar um exemplo meu até de quanto isso que você contou agora se conecta comigo. Hoje em dia, na agência e na própria CRIA, eu tenho diretores dentro da companhia que, do que eles fazem de forma específica, eles fazem muito melhor do que eu. Assim, então, a minha diretora de mídia sabe muito mais de mídia do que eu. O meu diretor de tecnologia sabe muito mais de tecnologia do que eu. Os meus diretores de criação sabem muito mais de criação do que eu. Planejamento, estratégia e assim por diante. Agora, a minha cadeira não é sobre dizer para eles o que eles têm que fazer. É sobre fazer as perguntas certas. Eu sou o cara das perguntas. E isso muda tudo. E aí eu acho que tem um componente de liderança, de visão e etc. Mas acima de tudo a capacidade de fazer as perguntas certas, que eu acho que é o que me faz a pessoa perfeita para tocar a estrutura inteira. A pessoa que toca a estrutura, ele não deveria vir com as respostas. Ele deveria vir com as perguntas. Isso foi uma coisa que amadureceu muito dentro de mim nos últimos anos, à medida que eu contratava cada vez pessoas melhores para estar do meu lado. Hoje em dia, com a Fê Belfort na CRIA, mais uma vez eu sou o cara das perguntas que vira para a Fê e fala assim, Fê, o que impede a gente de crescer isso 5 vezes mais rápido? Assim, eu não sei qual é a resposta, mas eu sou o cara da pergunta. Na hora que a gente passa a medir um certo KPI como a estrela norte da CRIA, eu falo assim, poxa, mas será que isso aqui, de fato, vai refletir onde a gente quer chegar como empresa? Por quê? E, cara, nesse processo de conduzir o raciocínio da companhia inteira é que as grandes respostas chegam e a gente chega em conclusões fantásticas juntos, né? E na construção de uma marca não é diferente, né, cara? Perfeito, cara. Acho que você levantou alguns pontos importantíssimos aí. E assim, quando você olha, você falou algumas vezes sobre a CRIA aí, né? Eu tenho acompanhado super de perto, né? Pô, a gente teve aquele papo com a Fernanda recentemente. E para mim, cara... Já definiu qual é o módulo que você vai dar aula lá, não? Claro, então para marcar um papo com ela, que ela até mandou mensagem hoje para mim. Legal. E para mim, cara, fica muito claro isso. Assim, é uma bola que estava quicando, mas ninguém botou a mão nisso. Porque essa história toda que a gente contou aqui, isso que eu falei aqui, dessa equação de valor, como eu enxergo esses pilares da construção de marca, eu tive 0 aulas sobre isso na minha faculdade, tive 0 aulas sobre isso na minha pós-graduação. Então, assim, isso que você falou agora faz total sentido. Eu contrato gente para o meu time que faz coisa muito melhor do que eu e eu não tenho a audácia de querer fazer melhor que ele, porque ele, eu não vou disputar com um jovem que acabou de sair da faculdade e que, está com isso com a faca nos dentes para fazer alguma coisa digital. E aí eu vejo muita gente perguntar assim, Eden, mas, o que você faz de marketing digital? Assim, quem pergunta isso já está para trás do tempo e já está em 1980, porque hoje não tem como separar essa palavra de marketing digital, né? Hoje marketing é isso, marketing é exatamente isso que a gente está vivendo. E amanhã, daqui a alguns anos, pode ser outra coisa, mas a gente tem que aproveitar esse momento e, mais importante, enxergar o que está vindo pela frente e se antecipar para isso. Perfeito, cara. E é curioso, porque no final do dia, nesses 30, 40 minutos de papo nossos aqui,
cara, a gente conseguiu, de alguma maneira, destrinchar o que eu acredito que é o playbook moderno para a construção de uma marca, né? Desde visões de liderança, de você deixar o seu time errar e entender que a qualidade vem da velocidade dos aprendizados, até a ponta de conduzir com as perguntas certas, assim, passando por um espectro tremendo. Mas no final do dia, mais fácil falar do que fazer, né? E se alguém, porventura, se sentiu inspirado com o nosso papo aqui, cara, como uma forma da gente começar a encerrar o programa, o que você poderia compartilhar de aprendizado que você teve ao longo dos últimos 8 anos implementando essas coisas que a gente debateu aqui? O que você acha que é uma coisa que as pessoas que estão ouvindo não podem subvalorizar ou não podem preterir se elas querem construir uma marca relevante em 2020? Qual é uma armadilha que elas vão encontrar e que geralmente você vê as pessoas acabando caindo? Acho que tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos todos, se você tem na sua cabeça a estratégia de como fazer o negócio acontecer, que são esses pilares que eu falei agora, e esses pilares eu não criei, não fui eu que criei. Na verdade, eu olhei para trás e vi o que tinha sido feito e consegui estruturar isso dessa maneira. Agora, respondendo a sua pergunta, eu acho que quem quiser seguir qualquer coisa hoje na vida, né, nas suas empresas e tudo mais, e fazer o negócio acontecer, eles precisam acreditar na estratégia traçada e não dar ouvidos para pessoas que no meio do caminho vão falar que não é bem isso, que isso aqui vai estragar a marca. Se você tem convicção que aquilo ali é o caminho, você tem que seguir isso. Então, eu ouvi muitos nãos, eu tive muito hater, eu tenho muitos haters dentro da rede como um todo, mas no final do dia foi de 40 para 300 lojas, né? E é o que você fala um pouco, Rafa, assim, a mesma quantidade, eu dou ouvido para hater igual que eu dou para os lovers. Então, assim, é porque a nossa estratégia a gente já está vendo tão lá na frente, que os comentários, eles não servem muito para balançar essa estrutura, né? Então, acredite no seu potencial. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Hoje em dia, você consegue abrir um negócio com o celular na mão, que é surpreendente. E amanhã, quem sabe o que vai acontecer, né? Fantástico, meu irmão. Cara, que prazer, como sempre, mais uma vez, bater um papo contigo aqui e trazer para todo mundo. No final do dia, esse aqui é o espírito do CMO Playbook, né? Quantas conversas dessas ao longo desse ano a gente teve, debatendo coisas importantes e fazendo coisas juntos, e eventualmente essas conversas ficam presas dentro de uma sala. E hoje é um dia que a gente traz para o mundo e a gente dá acesso a isso a dezenas de milhares de pessoas aqui. Então, esse é o espírito do CMO Playbook, foi para isso que o episódio foi criado, e o nosso papo aqui, ele transpira isso, meu irmão, então eu queria te agradecer de coração. E aí deixar uma chamada aqui. Você já falou no meio do episódio, a gente já falou no meio do episódio, mas se alguém quiser se conectar de maneira mais profunda com você, qual é o lugar que você está mais ativo hoje em dia? Eu até vou usar responder por você para mostrar aqui o quanto de contexto eu tenho. Cara, o Edwin está super vivo no LinkedIn, mas no Instagram o cara também, como eu falei, é a melhor curadoria de meme da internet, também está dentro dos DMs. As minhas conversas com ele, inclusive, cara, eu não sei se tem como, a gente vai ter YouTube e podcast, não tem. Cara, mas ia ser fantástico se a gente pudesse botar em algum lugar os prints das nossas conversas. Porque, cara, ia ser uma aula de comunicação moderna em 2020. Cara, eu queria que o ouvinte agora prestasse atenção no seguinte. Você lembra dos hieróglifos do Egito Antigo? É a minha conversa com o Éden. Cara, eu juro por Deus que a gente toma decisões, marca coisas e debate assuntos sérios por figurinha, meme e emoji. Pega essa. Hoje rolou até o Seu Madruga no nosso WhatsApp, né? Então, assim, e para falar coisa séria, né, cara? Isso é realmente surpreendente, Rafa. Cara, primeiro, super obrigado pelo convite. Você falou lá no início que eu fui a primeira pessoa a ser o segundo, então eu já deixo o desafio, eu quero ser a primeira pessoa a ser o terceiro no seu CMO Playbook. Tá fechado. Tá fechado, meu irmão. E falei certo? Tanto o LinkedIn quanto o Instagram são os lugares para se conectar contigo, né? Perfeito, é isso aí. Fechado. Meu irmão, mais uma vez, super obrigado. E, pessoal, se você está ouvindo isso aqui, seja no Spotify, no Deezer, no Acast, no Overcast, no YouTube, aonde quer que seja, tira um print da tela, me marca o Edwin para a gente saber que você está ouvindo, a gente responde todo mundo. Pode demorar um pouquinho, mas a gente chega lá.
Foi um prazer ter vocês aqui para mais um episódio e a gente se vê no próximo episódio do CMO Playbook. Obrigado, meu irmão. Valeu, um grande abraço.